Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei com muita vontade de fazer esse vídeo, então eu quero te pedir alguns minutinhos do seu dia. Eu sei que você quer fazer outras coisas, hoje é feriado, a gente quer aproveitar, mas eu acordei refletindo a respeito desse tema hoje e eu queria te convidar para você ficar nesse vídeo para refletir junto comigo. A gente está nessa semana da Páscoa e geralmente a gente passa a Páscoa sem parar para prestar atenção na Páscoa. O que é? De onde que surgiu? Cara, a gente tá ligado no feriado, não trabalhar, comer chipa, comer chocolate, passar tempo com a família. Isso aí às vezes que importa. Mas, cara, tem uma reflexão a respeito da Páscoa, do significado aí, de como é que surgiu, que às vezes a maioria da gente não sabe, mas às vezes é só porque a gente não para mesmo pra pesquisar, pra saber o que é, porque às vezes a gente não se interessa. Mas, cara, tem uma importância, cara, é sério. Tem uma reflexão em cima da Páscoa. E eu vou trazer a título de curiosidade, só para você entender de onde que surgiu realmente a Páscoa. Para quem acredita em Jesus Cristo, ela tem a ver sim com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa Semana Santa que se comemora tem a ver ali com a semana, né, onde Jesus Cristo chegou em Jerusalém. Foi na semana da Páscoa que Jesus Cristo, né, foi preso, foi crucificado, morreu, ressuscitou. Daí tem gente que fala que Páscoa tem a ver com passar por cima. Daí fica essa coisa de como assim tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo tem a ver com passar por cima. Como assim? É que é o seguinte, tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas também tem a ver com a questão do passar por cima. É que Páscoa vem do hebraico, que significa passar por cima, que vem do verbo saltar, pular, passar por cima. E isso faz alusão a um acontecimento lá no Antigo Testamento. Lembra de Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho, quando o pessoal saiu do Egito? Então, é referente a essa época. Tem a ver com a 10ª praga que aconteceu no Egito. Por isso da questão do passar por cima. Mas como assim a 10ª praga, passar por cima? O que aconteceu? Na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, que no caso foi a morte dos filhos mais velhos dos egípcios, Deus instituiu a Páscoa nessa época. E, gente, cada detalhe desse acontecimento histórico, cada acontecimento desse, é importante a gente prestar atenção, porque todos eles trazem um significado, algo importante, uma reflexão que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Eu vou continuar trazendo para vocês o contexto histórico só para vocês continuarem entendendo. Fica até o final desse vídeo. Foi aí, durante o acontecimento dessa 10ª praga no Egito, que o próprio Deus instituiu a Páscoa ali com Moisés e o seu povo. No momento em que Deus anunciou para Moisés e para o seu povo que aconteceria essa 10ª praga, ele também deu instruções de como o povo israelita deveria proceder durante o acontecimento dessa 10ª praga. Eles deveriam pegar um cabrito ou um cordeiro macho, sem mancha, sem defeito, sacrificar este animal, pegar o sangue dele e passar nos umbrais e no alto do batente da porta da casa deles, que isso seria um sinal de livramento para eles durante o acontecimento dessa praga. Esse sinal de livramento, que era o sangue do cordeiro passado nas portas das casas dos israelitas, é ele que tem a ver com a origem da palavra Páscoa, que é o passar por cima. Porque quando a praga estivesse acontecendo ali no Egito, ao passar pela casa do israelita e ver que ali tinha o sangue do cordeiro sobre as portas daquela casa, a praga passava por cima daquela casa e seguia, e nenhum mal acontecia na casa daquele israelita, ou seja, a praga não se achegava ali, porque o sangue do cordeiro estava sobre aquela casa. Então ali havia livramento. A história toda, completa, ela é um pouco longa, mas eu resumo para vocês esse trechinho do que está escrito na Bíblia, em Êxodo capítulo 12, versículo 13. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, passarei por cima de vocês sem parar, e a praga da morte não os tocará. E ainda segue no versículo 14 dizendo: Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial ao Senhor. No versículo 26 diz: Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? No 27, e vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas famílias, e todos se prostraram e o adoraram. Talvez você esteja se perguntando, mas a questão da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, onde é que ela entra na Páscoa? A Páscoa é só essa questão do passar por cima? Não. Eu expliquei isso aí para você entender a origem da palavra Páscoa, para você perceber, às vezes, aquilo que é pouco falado, que antes da vinda de Jesus Cristo na Terra, a Páscoa já havia sido instituída, e que isso é importante a gente lembrar.
Compreendido então esse contexto histórico e a origem da palavra Páscoa, eu quero falar a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que ela tem a ver com a Páscoa? Eu não posso deixar de mencionar que mesmo antes da vinda de Jesus Cristo, todo o Antigo Testamento já apontava para a vinda de Cristo. Os profetas já falavam a respeito da vinda do Salvador, daquele que seria como um cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Inclusive, o profeta Isaías, em seu livro, no capítulo 53, versículo 7, ele diz assim: Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha que quando cortam a sua lã. Aqui, ele já estava profetizando a respeito de como seria o sacrifício de Cristo. No 10, parte B, ele ainda diz também, e que ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. A Bíblia nos apresenta que Deus criou os seres humanos para se relacionarem com ele, mas por conta do pecado, houve uma separação espiritual entre o homem e Deus. Desde então, não houve mais uma comunhão plena entre Deus e o homem. O homem pôde viver a sua vida conforme as suas vontades, e então a natureza humana, por conta do pecado, afastou o homem de Deus. O homem se desconectou de Deus. Quantas vezes a gente vive a nossa vida só fazendo as nossas vontades e se esquece de Deus, não é verdade? Mas por conta dessa separação, Deus já tinha um plano, que era resgatar o homem de volta para si, que era perdoar esses pecados do homem, para que o homem pudesse voltar a ter uma comunhão espiritual com Deus. É aí que entra o sacrifício de Cristo na cruz. Antes da vinda de Cristo na terra, os homens precisavam oferecer animais em sacrifícios a Deus. Dependiam dos sacerdotes que eles fossem aos templos e oferecessem animais em sacrifícios para que os homens tivessem os seus pecados perdoados. A festa da Páscoa, citada no contexto histórico no início do vídeo, continuou sendo cumprida, geração por geração, ano após ano. Tanto que Jesus Cristo e seus pais iam todos os anos a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Já na vida adulta de Jesus Cristo, em uma dessas viagens a Jerusalém, com seus discípulos, foi nesse momento em que houve a sua prisão, crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Por isso também que a morte e a ressurreição de Cristo tem a ver com a nossa Páscoa. Estando ali em Jerusalém nessa semana da Páscoa, Jesus Cristo se reuniu com seus discípulos para o jantar da ceia pascual. Durante esta ceia, a última ceia do Senhor, que foi antes da sua crucificação, ele instituiu a ceia do pão e do vinho. A partir de então, nenhum animal, nenhum cordeiro mais precisou ser oferecido em sacrifício, nenhum sangue de animal mais precisou ser oferecido em sacrifício, porque Cristo foi o sacrifício perfeito na cruz para o perdão dos nossos pecados. E sabe, se você está comigo nesse vídeo até agora, eu vou contar para você qual foi a reflexão que eu tirei disso tudo, o porquê que eu quis compartilhar com você esse contexto histórico para a gente compreender, o porquê que vale a pena eu parar para tentar entender qual é o significado da Páscoa, porque muitas das vezes a gente não se interessa, mas sabe, o porquê que vale a pena a gente se interessar assim por isso? Como eu estava falando ali no início do vídeo, nós seres humanos fomos separados da comunhão plena com Deus. Sabe aquela hora que dá aquele vazio que a gente se sente incompleto? É a falta da nossa comunhão com Deus. A gente tem que ter a consciência que nós somos corpo, alma e espírito também. Por que eu tenho que refletir isso na Páscoa? Porque foi na semana da Páscoa que houve o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz foi para resgatar a nossa comunhão com Deus. Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, nós estaríamos ainda distante da comunhão espiritual com Deus. Foi graças ao sacrifício de Cristo na cruz e foi na sexta-feira que Cristo foi crucificado. Não tem como eu passar a sexta-feira sem lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Foi por causa desse sacrifício dele que os meus pecados foram perdoados, que os seus pecados foram perdoados. Então, todas as pessoas que recebem a Cristo como seu Salvador, que decidem entregar a sua vida a Jesus Cristo, a viver uma vida de comunhão com Deus, recebem o perdão dos seus pecados, se tornam filhos de Deus. Caso contrário, nós somos meros seres humanos que estão vivendo tão somente a sua vontade e distantes de uma comunhão espiritual com Deus. Normalmente a gente tem a nossa mente só controlada pela nossa natureza humana. E aqui a Bíblia diz assim,
Romanos capítulo 8, versículo 7 diz: por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. E no 8 diz: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Nós devemos escolher pertencer a Deus, servir a Deus, se relacionar com Deus. Porque por mais que a gente queira viver tão somente a nossa vida, as nossas escolhas, nossos prazeres aqui, de uma certa forma chega uma hora que eles não nos preenchem. Chega uma hora que por mais que você viva sensações gostosas, momentos gostosos de prazeres, tem um momento que só você sabe, aquele vazio, aquela angústia que você sente, e é só Deus que pode preencher. Então é nessa sexta-feira que vale a pena a gente refletir e relembrar do que Cristo fez na cruz. Ele morreu justamente para resgatar a minha e a sua comunhão com Deus, porque Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, que Ele preparou o sacrifício de Cristo para resgatar essa nossa comunhão espiritual com Ele. E aqui em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos desconectados de Deus, nós não podíamos mais ter a comunhão plena com Deus, mas o sacrifício de Cristo na cruz veio para resgatar essa comunhão de Deus conosco. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. A gente fala graça de Deus porque aquilo que é graça é uma coisa que não se é merecida, que se recebe sem merecer. E esse perdão pelos nossos pecados, alcançados através da morte de Cristo na cruz, foi pela graça de Deus. Nós não merecíamos, mas esse perdão de pecados está disponível para todos nós, independente de quem seja eu ou você. Em Romanos 2, 8 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Ninguém alcança o perdão, a misericórdia, o amor de Deus porque pratica boas obras. Não. Nós devemos praticar as boas obras porque nós já fomos amados por Deus. Nós devemos buscar agradar a Deus justamente porque Ele nos amou, porque Cristo se entregou na cruz por nós, como forma de gratidão, e por pertencer a Ele nós devemos procurar agradá-lo. Ainda no verso 18 de Efésios 2, diz assim: é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Foi por causa do sacrifício de Cristo na cruz que nós podemos ter a presença de Deus nas nossas vidas. Então a gente precisa relembrar disso. Ainda em Efésios, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Procure descobrir o que Deus quer que você faça. Procure agradar ao Senhor Jesus, em gratidão ao que Ele fez por você, em gratidão porque os seus pecados foram perdoados. No versículo 15 e 17 diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procure buscar o que Deus quer para a sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Por mais que talvez você pense: mas Deus é injusto, porque existe sofrimento aqui na terra. A gente não deve focar nas aflições aqui da terra, porque a gente deve ter consciência também que existe um inimigo das nossas almas, Satanás, aquele mesmo que tentou Jesus lá no deserto. Ele vai fazer de tudo para que você não sirva a Deus. Ele vai fazer de tudo para distorcer o que a palavra de Deus diz. Ele vai fazer de tudo para que você não tenha plena comunhão com Deus, para que você interprete a palavra de Deus de uma maneira errada, para que você não entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que você não tenha a salvação, para que você não sinta a presença de Deus. Então ele vai querer pôr na sua mente que Deus é injusto, ele vai querer distorcer a palavra de Deus. E talvez você não saiba, mas Jesus já nos alertou que nós passaríamos por sofrimento aqui nessa terra. Em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo.
Mesmo que a gente esteja passando por lutas e por dificuldades, estando em comunhão com Deus, por conta de Jesus Cristo, estando em união com Jesus Cristo, a gente pode ter paz, mesmo em meio às tribulações. Então vale a pena você pertencer a Jesus Cristo, vale a pena você reconhecer o sacrifício que Cristo fez na cruz por você, porque foi por amar você que ele fez isso. Vale a pena você entregar a sua vida para Deus. Talvez você tenha consciência do que Cristo fez na cruz por você, mas às vezes a sua consciência te acusa das suas falhas. E por mais que você tente às vezes seguir os caminhos do Senhor, fazer o que agrada ao Senhor, a sua natureza humana às vezes te faz falhar. Mas eu tenho algo para te dizer. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Você precisa clamar ao Espírito Santo de Deus, porque sozinhos nós não vamos conseguir viver uma vida que agrada a Deus. Sozinhos, com a nossa natureza humana nos dominando, nós só vamos mesmo desagradar ao Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus está disponível para todos nós que clamarmos pela ajuda dele. Ele está pronto para nos ajudar. E para fechar, em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Então, escolha permitir que Deus venha agir na sua vida, para que assim você venha conseguir obedecer à vontade de Deus. Porque se eu não permitir Deus trabalhar na minha vida, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus. Então medite para fechar hoje no sacrifício que Cristo fez por você e permita que Deus venha agir na sua vida, para que assim você obedeça à vontade dele, tanto nos seus pensamentos quanto nas suas atitudes. Que você fique com a presença de Deus nessa noite, em nome de